Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou fazer a correção de alguns exercícios que envolvem força resultante, porque a gente começou a estudar a dinâmica, que é a parte da física que estuda as causas de um movimento, parte da mecânica, né, que estuda as causas de um movimento, e sempre é a ação de uma força. A gente já teve um conceito primário de força, é uma interação entre dois ou mais corpos capaz de causar o movimento de um deles ou então provocar somente deformações. A gente viu também que quando temos duas ou mais forças atuando sobre o mesmo sistema, a gente tem um sistema de forças. E a gente pode substituir esse sistema de forças por uma única força, chamada força resultante. A gente está trabalhando aqui com casos de duas forças para calcular a resultante. É o mínimo para ser um sistema. Mas aprendendo esses conceitos para duas forças, a gente faz para 3, para 4, para quantas forem. Aí depois, na próxima aula, a gente vai engrenar mesmo nas leis de Newton. A primeira, que é a inércia, a segunda, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira, que é ação e reação, que dá bastante trabalho. Não é difícil, é trabalhoso, então a gente requer aí umas 3, 4 aulas para selar bem este assunto, ok? Bom, lá na página 117, começa do exercício número 1, porém, até o exercício 4 é mais teórico. Eu vou deixar, depois se der a gente faz, mas vocês têm condição de fazer. Vou fazer a partir do exercício número 5. Uma força de módulo 10 newtons e outra de módulo 12 newtons. Quando fala módulo, não interessa se é para direita, esquerda, para cima, para baixo, tá? São aplicadas simultaneamente a um corpo. Qual das opções abaixo representa uma possível intensidade resultante dessas forças? Uma possível. Bom, aqui é o seguinte. Se as duas forças tiverem a mesma direção e mesmo sentido, a resultante entre elas vai ser a soma. Vai dar 22 newtons. Se elas tiverem a mesma direção e sentidos opostos, também não dá. Porque a maior menos a menor vai dar uma resultante só de 2 newtons. Então aqui a gente teria a máxima força possível entre elas e aqui a mínima força possível entre elas. E a gente não tem essas opções aí, né? 24, 120 está fora. 1 e 0 também está fora. Então seria 15 newtons. 1 e 0 está menor que a mínima. 24 e 120 está maior que a máxima. No caso, vocês podem estar perguntando, mas 15 seria assim, ó. Eu coloco aqui a força F1, 12 newtons. Coloco aqui a força F2, 10 newtons. Formando entre si um ângulo de 90 graus. Aí vai dar uma resultante aqui entre elas. Ali a gente já matou a resposta, né? É 15, uma possível. Daí eu posso calcular essa resultante aqui. Como as duas formam entre si ângulo de 90 graus, eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras, que é uma simplificação da lei dos cossenos. Então aqui fica a resultante ao quadrado, que vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Aqui se quiser colocar FR, pode. Então a resultante aqui vai ser 12 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então a resultante aqui vai ser 12 ao quadrado dá 144. Mais 10 ao quadrado dá 100. Então a resultante ao quadrado vai ser 244. Então a resultante aqui vai ser raiz de 244.
Raiz de 244 é mais que 15, porque 15 vezes 15 dá 225. É menos que 16, porque 16 vezes 16 dá 256. Próximo de 16, né? Então a resultante aqui vai ser aproximadamente, vou pôr aqui, 16,7 newtons. Então, professor, como que deu 16,7? Aí a resposta lá é 15. Porque assim, ó, se eu pegar essa força e for diminuindo esse ângulo, vai se aproximando da máxima, que é 22. Essa força aqui vai ficando cada vez maior, até ela chegar em 22 aqui. Se eu pegar esse ângulo e for aumentando, essa resultante vai diminuindo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, a força 2, 10 newtons, vai chegar no momento que essa resultante vai diminuir. E ela vai ser exatamente 15 newtons. Então, nesse caso, a resultante, uma possibilidade é ser de 15 newtons. Desde que o ângulo entre as duas forças, F1 e F2, seja compatível para isso. E esse ângulo é um pouquinho maior que 90 graus, tá? A gente tem que ir aumentando o ângulo até chegar no 15 certinho. Ou então coloca 15 aqui e calcula o valor do ângulo ali. Aí usa o resto da equação, dá para calcular também, ok? Bom, esse foi o exercício número 5. No exercício número 6. Em um trecho de estrada sem calçamento, um veículo está atolado na lama. Para tirá-lo daí, um guincho aplica no veículo com um cabo de aço uma força de 950 newtons. Com base no texto, analisa as afirmativas a seguir. Primeiro, a informação contida nessa igualdade, força F é igual a 950 newtons, está equivocada. Não está. A representação é essa mesmo, ó. Força é uma grandeza física vetorial, 950 newtons. Newton é a unidade oficial de medida de força no Sistema Internacional de Unidades, tá? Tá certinho, não tem nada de equívoco aí não. Na segunda, a partir do instante em que o veículo começa a sair, começa a ser deslocado, a força aplicada pelo cabo de aço é a única força que age sobre o veículo. Essa aí é errada, é incorreta. Por quê? A partir do momento que ele começa a se mover, tem a força de atrito atuando na roda, tem a resistência do ar atuando sobre o veículo, e a gente tem que levar isso em consideração na prática. Então, a alternativa 1 é correta. É a maneira correta de expressar força, a unidade certa de medida de força. Nas equações a gente não precisa colocar, tá? Mas aqui é uma maneira correta, até tá entre parênteses, que é justamente sobre isso que está falando lá na primeira afirmativa. E a segunda é incorreta porque toda vez que você começa um movimento, já na tendência do movimento surge a força de atrito. Vai ser assunto nosso posteriormente, ok? Bom, próximo exercício aí é o exercício número 7. Por causa da correnteza das águas de um rio, um barco está amarrado por duas cordas que aplicam nele as forças de 40 newtons e 30 newtons. Na figura estão representadas as direções e os sentidos das forças que agem no barco. O barco está representado pelo ponto material P. Ou seja, a massa do barco aí pra gente é independente, não precisamos dela. Sabendo que dessa forma o barco se mantém em repouso, determine em newtons o módulo da força F aplicada pela água sobre o barco. Bom, no exercício número 7, a gente vai aprender mais uma coisinha.
Aqui a gente tem duas forças aplicadas. Uma força aqui de 30 newtons. Outra força aqui de 40 newtons. E entre elas forma-se um ângulo de 90 graus. Bom, aqui dá para eu achar a resultante fazendo isso, ó. Aqui vai estar a resultante. E essa força resultante aqui eu posso calcular usando o teorema de Pitágoras. Então aqui vai ficar assim. Força resultante ao quadrado vai ser 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então a força resultante aqui vai ser 40 ao quadrado dá 1.600. 30 ao quadrado dá 900. Então a força resultante vai ser raiz dessa somatória, que dá 2.500. Então a força resultante neste caso aqui vai ser de 50 newtons. Neste caso a gente não precisaria nem fazer esse cálculo, é o triângulo de ouro. Se um lado é 30 e o outro é 40, a hipotenusa aqui seria 50, tá? Bom, a correnteza vai estar nesse sentido. E a correnteza vai fazer uma força sobre o barco de 50 newtons. Essa força que a correnteza faz igual à força resultante é chamada de força equilibrante. Força equilibrante. Ou seja, ela causa o repouso do barco, tá? Então, toda vez que a gente quiser causar o repouso, a gente faz isso. Aplica as regrinhas da física para achar a força resultante. Depois, na mesma direção da força resultante, só que em sentido oposto a ela, a gente aplica sobre o sistema uma força de mesma intensidade. Porque a hora que eu calculei a resultante aqui de 50 newtons, é como se essa força aqui não existisse mais. É como se essa força aqui não existisse mais. É como se no barco só existisse essa força de 50 newtons nessa direção. Se eu apliquei uma na mesma direção e em sentido oposto a ela, com a mesma intensidade, a resultante ali vai dar zero. Se a resultante é zero, o barco está em repouso. Ou, às vezes, estaria em movimento retilíneo e uniforme, tá? Quando a força resultante é zero em cima de um sistema, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Neste caso aqui, o barco está em repouso, ok? Esse aí foi o exercício número 7, né? Que eu fiz. Exercício 7. E aprendemos força equilibrante, né? Força equilibrante é aquela que tem a mesma intensidade da força resultante, tem a mesma direção da força resultante, só que sentido oposto à resultante. Agora vem o exercício número 8. Bom, no exercício 8, aliás, né, este enunciado é referente aos exercícios 8 e 9. Sobre a bancada de um laboratório, um corpo é submetido à ação de duas forças, F1 50 newtons e F2 20 newtons. A direção e o sentido dessas forças sofrem variações durante um teste para que se saiba em que situações ocorrem a maior ou menor intensidade da força resultante. Na número 8, para que a intensidade da força resultante que age no corpo quando o ângulo formado entre as duas forças é de 60 graus, encontre, né, o valor da resultante. Então, nesse caso, as duas forças de 50 newtons e 20 newtons vão formar entre si ângulo de 60 graus, cujo cosseno é meio. Neste caso, a gente vai ter que usar a lei dos cossenos.
a força resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo de 60 graus formado entre elas. Então, a força resultante ao quadrado vai ser F1 é 50 mais F2, 20, mais 2, que é da forma, vezes F1, que é 50, vezes F2, que é 20, vezes cosseno de 60, que é 0,5. Então, a força resultante ao quadrado vai ser... Aqui são 3 termos, né? 50 ao quadrado, 2.500. 20 ao quadrado, 400. Agora, aqui é um termo só. 2 vezes 0,5 dá 1. 50 vezes 20 dá 1.000. Então, a força resultante nesse caso vai ser raiz dessa somatória. 2.500 mais 1.000, 3.500. Mais 400, 3.900. Então, a força resultante nesse caso vai ser raiz de 3.900, que não dá exato. Dá aproximadamente 68,1 newtons. Aqui o ângulo é de 60 graus. No exercício, na letra B, falei errado aí, é letra A aqui, letra B aqui. A força resultante vai ser calculada da mesma maneira. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo, que agora é 30 graus. Cosseno de 30. Aqui é assim. Se você vai diminuindo o ângulo, a resultante vai aumentando. Se você vai aumentando o ângulo, a resultante vai diminuindo. Quando as duas se sobrepõem, mesma direção e mesmo sentido, você tem a resultante maior. Quando as duas estão em sentidos opostos, você tem a resultante mínima entre elas, que pode até ser 0, né? Então, a força resultante neste caso aqui ao quadrado vai ser 50 de novo ao quadrado, mais 20 de novo ao quadrado, mais 2 vezes o F1, que é 50, vezes o F2, que é 20, vezes o cosseno de 30 graus pediu para usar 0,87. 0,87. Então, a força resultante ao quadrado vai ser 50 ao quadrado dá 2.500, mais 20 ao quadrado 400. Até aqui está igual, né? Vai mudar aqui agora. Ó, 50 vezes 20 dá 1.000, vezes 0,87, 870, vezes 2 vai dar 1.740. Então, a força resultante ao quadrado vai ser raiz dessa somatória. 2.500, 2.900, 3.900, 4.640. 4.640. Força resultante vai ser raiz de 4.640. É mais que 60, porque 60 vezes 60 dá 3.600. É menos que 70, porque 70 vezes 70 dá 4.900. Aí vai dar aproximadamente 68,1 essa força resultante. 68,1 newtons. Aqui, se é uma prova dissertativa, fatora, deixa indicado, ou a gente faz num meio termo lá, a maneira de deixar tudo igual. Aqui eu errei. Aqui dá 62,4. Eu olhei a resposta errada, porque a resposta está colada ali no livro. 62,4. Então, conserta aí no primeiro caso, quando o ângulo for de 60 graus,
A resultante é a raiz de 3.900, que dá aproximadamente 62,4. Eu tinha copiado a resposta errada. Quando o ângulo diminui para 30, a resultante aumenta. Fica a raiz de 4.640, que dá 68,1 newtons. Ok? A gente tem que ter a colinha, não dá para ir fazendo esses cálculos todos ali, né? Daí eu olhei no livro lá, confundi. Copiei a letra A aqui, mas a letra A é 62,4. Bom? O exercício 9 envolve essas duas forças. No exercício 9, qual a intensidade máxima e mínima da força resultante? Entre essas duas forças, de 50 e de 20. A resultante máxima é quando elas tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Porque daí a gente vai fazer o quê? Somar as duas. A resultante mínima vai ser quando elas tiverem a mesma direção e sentidos opostos. Por quê? Da maior a gente vai tirar a menor. Isso aí parece que é trabalhoso, mas não é. A hora que você lê o exercício, nossa, o que é isso? A resultante máxima. Quando que a gente acha a resultante máxima? Quando elas tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. 50 newtons aqui e 20 newtons aqui. Atuando sobre um sistema qualquer. Aí a resultante vai ser a soma delas. 50 mais 20, que vai dar 70. Mais que isso é impossível para essas forças. Porque se você começar a formar ângulo, a resultante vai diminuindo, até chegar aqui em 180 graus, que ela vai dar zero. A resultante mínima entre elas é quando elas tiverem a mesma direção, no caso aqui 50 newtons para a direita, e sentidos opostos, 20 newtons para a esquerda. A maior sempre vence. Então a resultante aqui vai ser 50 menos 20, que dá 30. Menos que isso a gente não consegue, tá? Então a resultante possível aí entre essas duas forças é maior que 30 e é menor que 70. 30 é a mínima, menos que isso a gente não consegue. 70 é a máxima, mais que isso a gente não consegue. Qualquer ângulo entre 0 até chegar em 180 vai dar uma resultante mais que 30, menos que 70, ok? Bom, no exercício número 10, um ponto material está sob a ação de duas forças de mesmo módulo, 50 newtons, formando entre si um ângulo de 120 graus. Para equilibrar o ponto, é necessário aplicar uma força em módulo igual a... Isso aí é teórico. Toda vez que a gente tiver duas forças com a mesma intensidade, formando o ângulo entre si de 120 graus, a resultante entre elas vai ser 120 graus. Vai dividir o ângulo entre elas ao meio certinho, tá? Então, nesse exercício número 10, a gente vai ter essa situação aqui. Olha, as duas forças são iguais, 50 newtons aqui, só que aqui meu ângulo vai ficar baixo, né? Vou aumentar aqui e aqui. 50 newtons, aqui também 50 newtons. Se o ângulo entre elas aqui for de 120 graus, não precisamos nem fazer o cálculo. A resultante vai cair aqui, no meio certinho, e vai valer 50 newtons, tá? Não precisa nem fazer cálculo. Fica certinho ali. 50 newtons. Aí como que eu faço para equilibrar? Aplico aqui uma força de 50 newtons. Equilibra. E é verdadeiro, viu? Toda vez que duas forças tiverem mesma intensidade, formarem entre si ângulo de 120 graus, a resultante entre elas terá o mesmo valor dessas forças. Aí a gente iria usar aquela equação, lei dos cossenos. Força resultante ao quadrado vai ser
F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de 120 graus. Bom, então a força resultante aqui vai ser 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado mais 2 vezes 50 vezes 50. Cosseno de 60 graus, de 120 graus é o mesmo de 60, só que muda o sinal. Por quê? 60 está no primeiro quadrante, cosseno é positivo. 120 está no segundo quadrante, é complementar de 60, onde o cosseno é negativo. Então, o cosseno de 120 graus é menos 1 sobre 2, menos meio. Então, fica assim. Força resultante ao quadrado vai ser, aqui dá 2.500, mais aqui dá 2.500. Agora aqui é um termo só, lembram? Mais vezes menos, fica menos. 2 multiplica, 2 divide no mesmo termo, 50 vezes 50, 2.500. Então a força resultante aqui, ao quadrado, vai ser mais 2.500 menos 2.500, isso aqui vai dar zero. Aí sobrou o quê? 2.500. Então a força resultante vai ser raiz de 2.500, que vai ser 50. Newtons. Aqui é verdadeiro, ó. Essa soma aqui dá zero. Aí sobra 2.500. Então, essa simplificação aqui é verdadeira. Eu fiz o cálculo ali para provar que realmente, quando as duas forças são iguais e formam entre esse ângulo de 120 graus, a resultante é igual a elas. E divide esse ângulo aqui ao meio. Fica 60 graus aqui, 60 graus aqui. Se você quiser equilibrar um ponto ali, é só pôr oposto à força resultante, outra força de mesma intensidade. E essa força aqui é chamada de força equilibrante. Ok? E para fechar essa série aí, tem o exercício número 11. Duas pessoas puxam uma caixa aplicando forças de mesma intensidade. Se o ângulo entre as forças for de 60 graus, determine na letra A intensidade da força resultante e na B a força resultante quando o ângulo entre elas for de 180 graus. Então, nesse exercício número 11, a gente vai de novo usar a lei dos cossenos. Na letra A, força resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de 30 graus, isso? Na letra 60 graus, cosseno de 60 graus. Então fica força resultante. Não foi dado o valor da força. Eu vou chamar a força F1 de F. A força 2 vai valer F também, porque fala que as duas forças são iguais, tem mesmo módulo. Mais 2 vezes o F1, que é F, vezes o F2, que é F, vezes cosseno de 60, que é 0,5. Então, a força resultante aqui vai ser F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes 0,5 dá 1.
F vezes F fica F ao quadrado. Então aqui eu tenho F ao quadrado de novo. Eu tenho F ao quadrado de novo. Porque 2 vezes 0,5 dá 1, que eu não preciso escrever aqui. F vezes F fica F ao quadrado. Então a força resultante aqui na letra A, quando elas formarem entre si ângulo de 60 graus, vai ser 1 mais 1 mais 1, 3 F's ao quadrado. 1F ao quadrado, mais 1F ao quadrado, mais 1F ao quadrado. São 3 F's ao quadrado. Então a força resultante aqui vai ser raiz de 3 F's ao quadrado. Então a força resultante neste caso vai ser raiz quadrada de 3 é 1,7 aproximadamente. Tem mais um monte de número aqui. F ao quadrado na raiz, ele sai fora. Por quê? Porque o 2 aqui cancela com o 2 da raiz. Aí o F sai fora. Então a força resultante, quando as duas forças iguais formarem entre si ângulo de 60 graus, vai ser 1,7 F. Que é o valor de F1, que é o valor de F2. Tá? Lá no livro a resposta está 1,93. É que usou seno de 60. Aí deu errado. E na letra B? Na letra B pede a resultante quando elas formarem entre si ângulo de 180 graus. Elas formam um ângulo de 180 graus quando tiverem sentidos opostos. Daí eu coloco uma força para cá, F. A outra para cá, F. Aqui elas estão formando exatamente entre si um ângulo de 180 graus. Satisfaz a letra B, né? Duas forças formam entre si ângulo de 180 graus quando elas tiverem a mesma direção em sentidos opostos. Agora, se elas têm a mesma intensidade e estão em sentidos opostos, a força resultante aqui vai ser igual a 0. Porque seria a maior menos a menor. Como as duas são iguais, um valor menos ele mesmo dá 0. Tá? Bom, foram esses exercícios aí. Espero ter ajudado, espero ter melhorado aquela introdução de vetores, vetor resultante, porque agora a gente vai usar bastante essa parte aí. Desculpa o barulho, mas é inerente, né, ao nosso gosto. Espero ter ajudado, pessoal. Espero ter colaborado. Espero que vocês tenham melhorado aí o entendimento de sistema de força, força resultante, simplificações e como trabalha com tudo isso, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.